Meu nome é Olivia. Tenho 70 anos. Sou mãe de 3 filhos e avó de 5 netos. Sempre levei uma vida simples, dedicada à família, à minha casa e à minha fé. Nunca imaginei que, aos 70 anos, depois de uma vida inteira de casamento, eu teria meu coração partido da forma mais humilhante possível. Mas aconteceu. E eu decidi contar, porque sei que muitas mulheres, assim como eu, silenciam dores profundas por vergonha ou medo. Hoje, eu falo sem medo. Porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com alguém agora mesmo. E essa história precisa ser ouvida. Eu me casei com Orlando quando ainda era muito jovem. Foram quase 50 anos de vida juntos. Criamos nossos filhos com muito sacrifício. Passamos por doenças, crises financeiras e até mesmo a perda de parentes queridos. Eu sempre estive ao lado dele. Fui esposa, companheira, enfermeira, cozinheira, conselheira, tudo. Nunca pensei que ele fosse me trair, muito menos de uma forma tão baixa, tão vergonhosa, tão cruel. Nos últimos anos, a nossa rotina tinha mudado. Nossa filha mais nova, Carolina, teve seu primeiro filho e precisou voltar ao trabalho pouco tempo depois do parto. Como ela confiava muito em mim e no Orlando, decidiu morar perto da gente. Aliás, a gente dividia o mesmo quintal. Ela na frente, nós nos fundos. Assim, podíamos ajudar com o bebê sempre que precisasse. Foi então que ela contratou a Letícia. Uma menina de apenas 17 anos, tímida, de voz baixa, vinda do interior. Ela veio como babá para ajudar Carolina durante o dia. E eu, no início, até gostei dela. Era prestativa, sorridente, ajudava até a carregar minhas compras. Parecia uma boa moça. Mas com o tempo, eu comecei a perceber umas coisas que me incomodavam. Orlando, que sempre foi meio relaxado, passou a se arrumar mais. Passava perfume até para ir no mercado. Comprou camisetas novas. Rasgou elogios pra Letícia, dizendo que ela era madura pra idade, responsável, bonita como as atrizes da televisão. Eu ri da primeira vez. Achei que era só conversa de velho bobo. Mas não era. Notei também que a menina já não me olhava com o mesmo respeito. Evitava ficar sozinha comigo. Estava sempre no mesmo ambiente que Orlando. Se ele estava na cozinha, lá estava ela também, pegando um copo d'água. Se ele ia pro quintal, ela ia estender roupa. Tudo desculpa. E ele parecia encantado. Dava risadas, fazia piadas, oferecia presentes. A princípio, tentei afastar o pensamento. Dizia pra mim mesma: "Você tá velha, tá vendo coisa onde não tem." Mas meu coração já sabia. De alguma forma, eu sentia que estava sendo traída. E não era só uma traição física. Era algo muito mais profundo. Eu fui traída na confiança, no companheirismo, na história inteira que construí com ele. Foi um dia à tarde que tudo mudou. O momento exato em que a verdade caiu sobre mim como uma pedra fria. E foi aí que minha vida virou do avesso. O que eu descobri me fez tremer por dentro. E o que eu fiz depois? Ninguém esperava. Nem ele, nem ela, nem minha própria família. E se você acha que essa história acaba aqui, é melhor sentar, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. A chegada da Letícia parecia uma bênção no começo. Carolina, minha filha caçula, estava exausta. O bebê tinha só 3 meses e ela precisava voltar ao trabalho. Eu já não tinha mais saúde para dar conta sozinha. Foi então que uma vizinha indicou a Letícia. Uma moça do interior de 17 anos com aparência frágil, mas muito educada. Disseram que ela precisava trabalhar para ajudar a mãe, que vivia doente. Confesso que aquilo mexeu comigo. Me vi nela porque também fui jovem e trabalhei como doméstica quando casei. Aceitamos de imediato.
No começo, Letícia parecia um anjo. Chegava cedo, cuidava do bebê com carinho e ainda ajudava nas tarefas da casa. Era muito respeitosa. Chamava todo mundo de senhora, senhor. Minha filha ficou encantada com o jeito dela. E meu genro também dizia que tinham encontrado uma pérola. Mas o que ninguém percebia, e que só eu fui perceber depois, era como ela se movia pela casa como um fantasma. Sempre de olho, sempre atenta, sempre observando. Não demorou muito para que ela começasse a circular também pela minha casa, onde eu morava com Orlando. Às vezes levava o bebê para ele ver. Às vezes ia buscar uma mamadeira. Às vezes dizia que estava entediada. Naquele momento eu achava até bom. Meu marido, que vivia reclamando de solidão, parecia mais animado com a movimentação da casa. Ele sorria mais, conversava mais. E eu, inocente, pensei que fosse o netinho que estava alegrando nossos dias. Mal sabia eu que a fonte daquela alegria era outra. A convivência aumentou. Letícia já não batia na porta para entrar. Passava direto. Sentava no sofá, ria das piadas do Orlando, fazia comentários sobre futebol, política, tudo que ele gostava. Era como se estivesse se tornando parte da casa. Uma parte que eu não havia convidado. Certa vez notei que ela estava usando uma pulseira que parecia muito com uma que eu tinha perdido meses antes. Perguntei, e ela respondeu com a maior naturalidade que achou no chão da sala e pegou pra ela. Eu, desconfiada, não disse nada, mas comecei a observar mais de perto. E foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Letícia passou a se arrumar mais. Usava maquiagem, roupas mais justas. Tudo isso com uma desculpa. Tô cuidando da autoestima, dona Olivia. E o Orlando, como era de se esperar, só faltava babar. Elogiava tudo. Essa menina vai longe, ele dizia. E eu já não conseguia dormir direito. Foi uma época de muita confusão na minha cabeça. Eu tentava acreditar que era só uma fase, que eu estava vendo coisas. Mas cada detalhe gritava dentro de mim. Algo estava errado. E o pior, eu sentia que não podia contar para ninguém. Parecia que eu era a única vendo o que estava se desenrolando bem debaixo dos nossos olhos. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. E que, em breve, a máscara dos dois iria cair. Orlando sempre foi um homem simples, daqueles que passam a vida com a mesma calça de moletom, usando a mesma colônia baratinha que ganhou no Dia dos Pais, de 1998. Nunca ligou pra vaidade. Mas, de um tempo pra cá, ele começou a mudar. E eu percebi. Primeiro foram os banhos. Antes ele reclamava até de levantar da poltrona. Agora tomava 2 banhos por dia. Depois veio o cabelo. Resolveu pintar. Disse que estava cansado de se ver velho. Achei estranho, mas tentei apoiar. Vai ver, era a idade batendo. Pensei. Mas o que me deixou de orelha em pé foi quando ele começou a passar perfume até para ir tirar o lixo. Isso não era normal. Certa vez vi ele tirando selfies no celular. Ele nem sabia mexer direito no aparelho. Eu perguntei o que estava fazendo e ele disse que era para atualizar a foto do grupo da igreja. Mentira! Aquele grupo nem existia mais desde a pandemia. E mais, ele vivia rindo sozinho com o celular na mão, com aquela cara de bobo que eu não via desde que a gente namorava lá nos anos 70. Comecei a reparar nas conversas. Se eu comentava da Letícia, ele mudava de assunto. Se eu dizia que ela estava abusando da liberdade dentro de casa, ele ficava irritado. Uma vez chegou a gritar comigo, dizendo que eu estava com inveja da juventude dela. Aquilo me doeu como uma facada. Inveja? Logo eu que deixei minha juventude de lado por ele. As coisas pioraram quando ele começou a comprar presentes. Um dia ele apareceu com um celular usado, dizendo que era sobrando. Mas eu sabia que ele tinha comprado só para Letícia. No outro,
Era uma bolsa, depois uma blusinha. E cada vez que eu questionava, ele inventava uma desculpa. Ela ajuda tanto, merece um mimo, dizia. E eu me perguntava, desde quando ele se tornou tão generoso? A gota d'água foi uma noite em que eu fui dormir mais cedo. Acordei de madrugada, com sede, e vi uma luz vindo da sala. Quando fui olhar, lá estava ele, sentado no sofá, sorrindo para o celular. Fingi que não vi. Voltei para o quarto com o coração disparado e decidi. Eu ia descobrir o que estava acontecendo. No dia seguinte, ele saiu para fazer uma caminhada. Peguei o celular antigo dele que estava jogado na gaveta. Liguei. Para minha surpresa, ele ainda estava logado no WhatsApp naquele aparelho. E o que eu vi me tirou o chão. Mensagens trocadas com Letícia. Conversas com emojis de coração. Piadinhas maliciosas. E até fotos. Ela mandava fotos sorrindo, de blusa decotada. Ele respondia com palavras nojentas que eu nem consigo repetir. Aquele homem que dormia do meu lado havia quase meio século. Estava se apaixonando por uma menina da idade da neta dele. Naquele momento senti vontade de quebrar tudo. Mas respirei fundo. Fechei o celular, imprimi as conversas e guardei comigo. Eu precisava pensar. Aquilo não era só uma traição, era uma humilhação. E eu ia me levantar, mas do meu jeito. O plano já estava se formando na minha cabeça. E ninguém ia sair ileso dessa história. Depois que li aquelas mensagens, tudo passou a fazer mais sentido. Cada risadinha dela, cada elogio, dele, cada coincidência dos dois no mesmo cômodo. Era tudo planejado. Eles estavam se aproximando, e eu feito uma tonta, assistindo de camarote o meu próprio casamento desmoronar. Comecei a observar com mais atenção. E o que vi me enojou. Letícia se insinuava o tempo todo. Sentava perto demais, ria alto demais, tocava o braço dele em qualquer desculpa. Um dia vi ela limpando o chão da cozinha, de shortinho justo e camiseta molhada. E ele plantado ali, dizendo: "Cuidado para não escorregar, menina." Mas o olho dele não estava preocupado com o chão, não. Estava fixo no corpo dela. A gota foi quando notei que ela estava chamando ele de Orlandinho. Sim, Orlandinho. Um apelido que ninguém nunca usou, nem eu. Ele, em vez de achar desrespeitoso, ria feito adolescente. Eu queria gritar, mas me segurei. Queria ver até onde iam. No almoço de domingo em que a família toda vinha, ela apareceu de batom vermelho e cabelo solto. Eu já tinha dito que nesses dias o foco era a criança e a família. Não era desfile de moda. Mas ela ignorou. Chegou mais cedo, ajudou a pôr a mesa e ficava o tempo todo perto dele. Passava arroz, servia carne, fazia piadas. E ele, bobo, todo orgulhoso, como se estivesse sendo disputado. Minha filha até comentou depois: "A Letícia é muito solta, né, mãe? Parece íntima do pai." Só aí percebi que as pessoas ao redor também estavam começando a notar. E aquilo me deu força. Eu não estava louca. Eu estava sendo enganada debaixo do meu próprio teto. Pior, dentro da minha própria cozinha. Num fim de tarde, observei da janela o que parecia cena de novela barata. Os dois no quintal, conversando. Ele sentado na cadeira de balanço, ela agachada perto, quase encostando no joelho dele. E ali, entre sorrisos e cochichos, ele passou a mão no cabelo dela. Uma carícia rápida, mas suficiente para eu ter certeza. Não era mais suspeita, era certeza. Estavam tendo um caso. Fiquei paralisada. Por um momento pensei em abrir a janela e berrar. Mas não. Eu queria mais. Queria pegá-los em flagrante. Mostrar para a família. Mostrar para o mundo. Mostrar para ele o tipo de mulher que ele jogou fora. Eu, que lavei as cuecas dele por 49 anos.
Eu que estive ao lado dele em 2 cirurgias, na dor e na alegria, como diz o padre. No dia seguinte fiz algo que nunca imaginei. Liguei para uma amiga antiga, a Nair, que já tinha passado por algo parecido. Contei tudo. Ela me ouviu em silêncio e depois disse: "Você vai precisar de provas, Olivia. E sangue frio. Muito sangue frio." E eu respondi: "O sangue já ferveu. Agora ele tá gelado. Mas vou conseguir." A aproximação dos dois era mais apenas suspeita. Era deboche. Eles estavam confiantes, achando que ninguém notava, que eu era velha demais para perceber. Mas eles iam aprender, da pior forma, que uma mulher traída, quando se cala, é porque está preparando o próprio trovão, e eu estava pronta para fazer o mundo deles desabar. Chegou o dia em que eu não aguentei mais o silêncio. E o peso daquela traição escancarada dentro da minha própria casa. Decidi que não ia deixar aquele absurdo continuar escondido, nem engolir aquele veneno calada. Marquei com Letícia e Orlando um chá da tarde na sala. Um encontro que parecia inocente, mas que escondia um plano. Quando eles chegaram, com aquele sorriso de quem acha que tem tudo sob controle, eu abri uma caixa. Não era caixa de presente, era caixa de provas. Fotos, mensagens, até um vídeo que gravei escondida um dia que eles foram longe demais. A cara deles? Ah, foi impagável. Letícia engoliu seco. Orlando quase perdeu a fala. E eu? Calma, disse. Vocês dois escolheram me pisar, me humilhar. Mas achavam que eu ia sumir? Não. Eu tô aqui. E essa história vai acabar. Do meu jeito. Orlando tentou se justificar. Gaguejou desculpas esfarrapadas. Pediu perdão. Mas eu já não queria ouvir. Aquele momento era meu. Da mulher que foi traída, humilhada, mas que não se deixou destruir. Eu mostrei a eles que a idade não me torna cega nem fraca. E mais, disse que eles não ficariam com a casa, que meus filhos sabiam tudo e que eu mesma tomaria as rédeas da situação dali pra frente. Ninguém me derrubaria. Nem ele, nem aquela menina. Depois do confronto, muita coisa mudou. Orlando foi embora da casa e da minha vida. Letícia sumiu como um vento passageiro. E eu renasci. Porque me recusei a ser vítima. Me recusei a viver na sombra da traição. Reforcei a minha fé. Reforcei o amor próprio. Voltei a me cuidar, a sorrir de verdade. Fiz amizade com outras mulheres que passaram por dor parecida. Criei um grupo de apoio na igreja. Comecei a fazer voluntariado. E olha, nunca me senti tão viva. Hoje meus filhos me abraçam com orgulho. Meus netos me chamam de vovó guerreira. E eu sei que essa história não vai me definir. Ela vai inspirar quem ouvir. Porque mulher traída não é mulher derrotada. É mulher que conhece a própria força. E que pode sim virar o jogo. Se alguém aí está passando pelo mesmo, ouça. A dor pode até apertar o peito, mas o recomeço está na sua mão. E eu sou a prova viva disso.